Boa tarde, vamos começar mais uma videoaula. Não, aqui não é. Onde que está o raio do treco? Está aqui. A segunda parte, né? Então a gente viu a primeira parte, que era basicamente os tipos de rede, né? Uma rede de internet, e aí como é que ela funciona, né? O esquema de roteamento. Bom, o que a gente vai ver nessa segunda parte? Capítulo 7 do livro Texto. Os serviços de internet. E também como é que se faz a busca, né, de informações na web, né, que é interessante para as empresas, né, tipo de pesquisa que se faz, como é que se faz, né, e a web semântica. No roteiro aqui do Paulo Afonso, ele não coloca a web 2.0. Eu vou falar um pouquinho, porque é importante falar dessa web 2.0 para chegar então na web semântica, que aí a gente termina o capítulo 7. Então vamos lá. Na última aula, como a gente viu, né, a internet é baseada então naquelas três tecnologias, né? A primeira delas é o cliente-servidor, né? A outra é comutação por pacote, e a terceira é aqueles protocolos, né, de rede, somente o TCP/IP. Tá? Então, né, vamos ver aqui então. Os indivíduos, então, por meio de aplicativos na parte do cliente, né, como o navegador web ou um gerenciador de e-mail, né, controlam então os serviços que eles desejam utilizar. Né. Aonde ficam armazenadas as mensagens de e-mail e as páginas web? Elas ficam armazenadas nos servidores, né? Não é à toa tecnologia cliente-servidor. Tá? Então a internet é utilizada como meio para requisitar esses serviços, esses dados ao servidor a partir de um computador cliente. Né? Um computador, né, qualquer dispositivo do cliente, fica conectado à internet e tem então acesso a uma variedade de serviços. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, serviços da internet. Né? Computador, cliente, conectado à internet, página 228. Tem acesso a uma variedade de serviços como e-mail, bate-papo, mensagens instantâneas, grupos eletrônicos de discussão, que hoje não são tão usados, antigamente eram muito usados, hoje são muito menos usados como antigamente, e cada um deles é um serviço de internet, tem um protocolo, tem um conjunto de regras, né? E aí, né, por exemplo, a www das páginas da internet é o HTTP, né? Hypertext Tag TTP Protocol, Tag Protocol, né? Protocolo das tags de marcação, né, do hipertexto. Isso que é basicamente as páginas da internet, é um hipertexto, uma hipermídia. Né? Bom, mas tem muitos outros. Né? Se a gente pegar no Wikipedia, né, protocolos da internet, são mais de 100 protocolos. Muitos já não são mais usados, né, são antigos, já são obsoletos, tem outros protocolos, serviços de internet que são mais atualizados. Por exemplo, Telnet. Ninguém usa mais Telnet, mas Telnet foi um dos primeiros, junto com o e-mail, junto com o FTP, né, baixar arquivo, FTP. Eles foram um dos primeiros serviços, protocolos de internet. Telnet não é mais usado. Hoje se usa SSH, que é encriptografado. E tem uma criptografia que não permite alguém acessar os dados que você está, por exemplo, o que é o Telnet? É um acesso remoto a um computador que está longe de você. Você está na sua casa e acessa, por exemplo, o supercomputador lá nos Estados Unidos. Como é que se usa o Telnet? Bom, o Telnet não se usa mais, SSH, que isso é criptografado. Bom, além desse tem Telnet, que agora é SSH, File Transfer Protocol, FTP, de arquivos. Aí tem uma tabela aqui, a tabela 7.3, deixa eu ver se eu... ele não mostra, puto. Poxa vida, eu devia ter botado aqui, mas é simples. No livro aqui dá para ver, ó, e-mail, o protocolo, mensagens, bate-papo. Antigamente era o IRC. Acho que já foi substituído por outros protocolos que
também é de mensagem instantânea, né, de bate-papo. Newsgroup, que era de notícias, são poucos usados hoje. Telnet, SSH, FTP, World Wide Web, HTTP, que eu já mencionei, né? E para cada um deles, então, um tipo de serviço, né, função determinada para aquele serviço, tá? Então tem outros, vamos ver aqui, ó. E-mail, aí fala aqui, explica. Mensagem instantânea, newsgroup, voz sobre IP. Voz sobre IP, por exemplo, é um protocolo que surgiu no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Que no início era muito difícil de usar, depois eles melhoraram, né? E hoje, acho, profundamente, né, é muito usado, né? Todos os serviços aí de teleconferência usam esse voz sobre IP, né? Internet também se tornou uma plataforma popular para transmissão de voz e redes corporativas. Tecnologia voz sobre IP, né? VoIP, né? Voice over IP, VoIP, transmite informações de voz sob formato digital, binário, né? Por meio de comutação de pacotes, evitando assim a tarifa cobrada pelas redes de telefonia locais e de longa distância. Quando o VoIP entrou, nesse início dos anos 2000, a queda de uso das operadoras telefônicas fez com que elas perdessem uma das grandes fontes de renda dessas operadoras telefônicas, né? Porque a longa distância eles cobravam o olho da cara, né? E com o VoIP, esse serviço era o Skype, foi um dos primeiros, né? Tinha outros na época, então baixou bastante o preço das ligações telefônicas internacionais. Chamada e fala aqui um pouquinho mais, né? Interessante. Bom, como é que funciona, né? Por exemplo, o World Wide Web, né? Bom, aqui ele tem o Paulo dá o exemplo do Telnet, o SSH hoje, né? Então, o SSH cliente e o SSH server, né? Aí é encriptografado, vocês podem ver que tem uma criptografia, chavezinha, criptografia, aí acessa, né, lá o SSH do servidor, né? É um acesso remoto a um computador. Você pode usar um computador quântico, por exemplo, né? Como é que é o acesso? O SSH, né? Bom, um único servidor pode fornecer mais de um serviço. Vamos ver como é que é aqui o servidor web, né? Aqui, ó, tem uma figurinha do livro que é ótima. Vou botar ela. Tá aqui, ó. Beleza. Ó, eu vou só ajeitar ela aqui um pouquinho pro lado, ó, senão a figura... Isso, agora sim. Tá? Olha lá. Então, aqui, ó, você, cliente, usa um desktop, um smartphone, né, e aí acessa, então, a internet, a rede, né, o Minasnet, como é que é, a Master Cabo, Velox da Oi, etc. Bom, a internet fora aí, né? Você acessa como? Pelo navegador web ou algum outro tipo de software cliente, né? Por exemplo, tem alguns que são gerenciadores de e-mail, né? Hoje quase tudo se faz pelo próprio navegador web, né? FTP, SSH, tudo via o browser, né, da internet. Bom, aí eu acesso aqui e aí por aquele caminho todo tortuoso dos pacotes, chega lá no servidor web, né, no servidor da página web. Você acessou a página, por exemplo, da UFLA. O servidor, então, da UFLA está lá dentro da UFLA, do Centro de Informática, DGTI, né? Então tem o servidor HTTP da web, né? Tem de e-mails, tem o domínio, o DNS, né, para saber os nomes dos hospedeiros, né, dos locais, né? Tem o FTP, dá para baixar arquivo, né? E tem uma série de outras coisas dentro desse servidor web. Bom, esse servidor web, então, está ligado internamente lá na DGTI com um servidor de aplicativo. Por exemplo, que aplicativo? O SIG. O SIG é um serviço, né, podendo, no caso aí, os alunos, os professores, os técnicos, acessar, então, o sistema, né,
acadêmico, né, o SIG, Sistema Integrado Acadêmico da UFLA. Né? Então, e esse SIG também está acoplado a um servidor de banco de dados, né? Porque todos os dados dos alunos, dos professores, né, dos técnicos, estão um outro servidor de banco de dados. Então, eu estou acessando aqui, ó, via o meu desktop ou smartphone a internet, que acessa o servidor lá da UFLA, que acessa o servidor de aplicativo, SIG ou outra coisa, que acessa então os bancos de dados, né? E o sistema back-end, que é onde realmente os dados estão armazenados. Tá? Aqui as páginas web, também tem um outro repositório, e os arquivos de correio, se for um e-mail, né, também tem o arquivo. Tá? Então, é essa maneira que funciona a computação cliente-servidor na internet. Para outro tipo de serviço, SSH, sei lá, outras coisas, funciona da mesma maneira. Tá? Vamos lá, voltemos aqui, né? Isso, voltemos aqui onde a gente estava. Mais um tipo que eu já tinha falado, né? Aí, quando é que se separa os servidores? É com uma questão de segurança, né? Ou quando os dados são muito grandes, né? Então deixa um servidor dedicado só para aquilo, né? Por exemplo, na UFLA a gente tinha, né, agora não é mais usado, um servidor de e-mail para os alunos separado do servidor dos professores e funcionários. Né? Bom, um dos serviços mais conhecidos na internet é a web, que eu acabei de explicar, conjunto de padrões universalmente aceitos para armazenar, recuperar, formatar e apresentar informações utilizando uma arquitetura cliente-servidor, né, em modo de páginas, né, web, ou seja, é aquele protocolo HTTP. Tá? Então tem um consórcio, uma comunidade liberada pelo Tim Berners-Lee, que foi inventor da web, né, que a gente conhece. Né? É interessante a história. Né? Se vocês forem lá no Wikipedia, botem lá Tim Berners-Lee, inventor da www História. Aí vai mostrar lá uma história de como é que ele criou isso aí. Demorou mais de 10 anos para conseguir fazer funcionar, né, primeira redezinha lá na Europa, no laboratório de física CERN, aquele do acelerador de partículas, que fica em 3 países diferentes. Então, muito interessante a história. Bom, deixo para vocês verem lá, se quiser. E aí, então, tem esse W3C, que é essa comunidade aí que organiza, né, o padrão da linguagem, né, do HTTP, né, do protocolo, que é o HTML, Hypertext Markup Language. Né. Por que tem uma linguagem? Porque para usar aquele protocolo você precisa ter as páginas com essas marcações, com essa linguagem aí de marcação. É uma linguagem de hipertexto, que tem os tais de hiperlinks. O que é um hiperlink? É um link para uma página da internet que vai estar em algum servidor no meio da rede internet. Tá? Ele formata então o quê? Os documentos que podem dinamicamente ligar com outras páginas. Né? E esses documentos aí podem ser não só texto, pode ter imagens, pode ter vídeos, né? Pode ter um monte de links, etc. Né? Tem muitos tutoriais, e o da W3C, né, é um dos melhores. Bom, como é que elas são interpretadas, essas páginas? É com o navegador. É o navegador web que permite a gente navegar nas páginas escritas nessa linguagem HTML. Né? Temos o Chrome, o Firefox, o Internet Explorer, o Opera. Né? Aqui tem a piadinha que o Paulo Afonso coloca, né? Aqui em relação à velocidade. Né? O que nós somos? Aí o Firefox diz browser, né? O navegador, né? O Opera browser, aquele último, qual que é esse aqui, hein? Será que é o Safari? Acho que é o Safari, né? Porque o Safari acho que é o do Safari, que é do Mac, né? Mas não tenho certeza. Aí o que nós queremos? Aumentar a velocidade aqui, onde when do we want it? E quando que a gente quer isso, né? Agora, exatamente agora.
E aí, finalmente, o Internet Explorer, né, responde a primeira pergunta, né, dizendo que o Internet Explorer seria muito lento. Né? Não sei se é muito mais lento, não, mas a gozação é essa. Bom, um código qualquer do HTML, né, HTML, um arquivo da página da internet, a gente pode baixar ele, né, e ele vai ter essa extensão aqui, né. Se a gente abrir, vai ter a linguagem, ó, HTML, um arquivo de HTML, cabeçalho, head, o título, né, fechou o cabeçalho, o corpo, né, body, e por aí vai, né, H para ter aquele título, H1 é o título grande, P é parágrafo, ó, fecha parágrafo, sempre tem o de abrir e o de fechar, né. Aqui é o exemplo da página, tá? Essa aqui fica no browser, ficaria visto assim. Bom, isso aí todos vocês sabem, é tremendamente simples, né. Ainda tem para customizar, então tem uma outra linguagem que é como é que chama? As tabelas de estilo, né, em cascata, algo assim, CSS, aí tem os estilos com a cor de fundo, né, a fonte, o tamanho e por aí vai. Ó, aí tem um exemplo desse CSS sendo usado aqui, observe que agora tem cor, ó. Light blue é o azul claro, né? E por aí vai. Tá? Para inserir comportamento dinâmico, quando a HTTP foi lançada e os primeiros browsers com a linguagem HTML foram usados, né, em 94, 95, né, a internet, as páginas da internet eram todas né, fixas, não eram dinâmicas, eram paradas, né? Não tinha movimento, não tinha nada, né? Então, né, a linguagem Java, não estou falando de JavaScript, não. Java foi a primeira linguagem que foi usada nessas páginas web para dar um comportamento dinâmico. Mais recentemente, nos anos 2000 para cá, né, aí ainda se criou outras linguagens que se chama JavaScript. Não tem nada a ver com Java, tá? Java e JavaScript são coisas totalmente diferentes. É só o nome ali, Java, que é parecido, mas a linguagem JavaScript tem 500 linguagens de JavaScript. Java é uma só, a linguagem Java, não tem nada a ver com JavaScript. Então, se vocês observarem aqui, ó, onde é que tem? Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Opa. Isso aqui, ó, document get element by. Isso aqui é Java, o button. Então, quando eu clicar no botão, ó, click aí visualizar a hora, tá? Isso aqui é Java. Quer dizer, é uma página interativa, ela é dinâmica por causa disso, né? Com o JavaScript se permite isso. Eu não sei se vocês já navegaram, com certeza sim, em algumas páginas em que você bota o cursor em cima de alguma coisa e imediatamente surge alguma mensagem ou transforma, ou você digita alguma coisa num campo e já aparece alguma resposta. Isso é o JavaScript, porque é dinâmico, né? E interage dinamicamente com o usuário, né? Cliente. Tá? Antes de apresentar o conteúdo de uma página web ao usuário, o navegador precisará requisitá-la ao servidor. Observe bem que que significa apresentar o conteúdo. Eu estou numa página, UFLA, a página da UFLA, e eu quero entrar lá naquele link chamado Estudantes. Lá dentro vai ter algumas coisas de tudo para estudante, talvez o cronograma das aulas, ou o e-mail dos alunos, sei lá, alguma coisa. Então está lá o link estudante. Então quando eu clico em estudantes, nesse link, eu acesso, eu requisito ao servidor aquela página. Onde é que está essa página? Bom, como é a página da UFLA, essa página do estudante que requisita a página só de estudantes está dentro do servidor da UFLA, lá na DGTI. Tá? Então ele precisa passar essa página para mim. Né? Feita a requisição e ele passa para mim. Bom, então como é que isso é feito? Através do servidor web. O servidor web é que recebe essa requisição e manda a página para o usuário. Cliquei lá em estudante, ele vai mandar a página do estudante. Um dos servidores, o programa servidor web mais utilizados atualmente é o Apache.
Apache HTTP serve, servidor de HTTP, Apache, né? 65% do mercado, isso é uns 2 anos atrás, deve permanecer mais ou menos a mesma coisa. Flutua, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. O segundo, se não me engano, é da Microsoft, né, que está com uns 15%, 20%, e os outros lá um pouquinho menos. Tá? O que faz, né? Ele faz isso por meio desse protocolo e de uma URL. O URL é que é o endereço, né, do exato daquela página. Tá? Ok? Então vamos lá. Os mecanismos de web. Tá. Então só isso. Tá, ok. Tudo bem. Se não me engano, aqui no livro tem mais alguma coisa. Talvez hipertexto. Aqui tem algumas informações, mas aí vocês veem aqui, porque é muito interessante. Eu gosto muito dessa parte, né? Aí vocês olham lá. Bom, na segunda parte, né, depois a gente vê os tipos de serviço, vamos ver agora como é que são os sistemas de busca, né? A web seria inútil se a gente não achasse as coisas, né? As páginas da internet. Se a gente não achasse, como é que a gente, para que a gente utilizaria? Então, buscar informações é uma das atividades principais da web, né? E todo mundo já fez uma busca, claro, né? Quem é que não usou o Google aí uma vez, né? Aqui os dados do livro, né? 60% dos usuários norte-americanos, livro de lá, né, adultos utilizam um mecanismo de busca pelo menos uma vez por dia. Várias vezes, né? Mas pelo menos uma vez. Isso gera cerca de 17 bilhões de consultas por mês, só nos Estados Unidos. E isso em 2014, né? Esses dados devem ser por ali, o livro de 2015, tá? Então, hoje deve ser bem mais em resto do mundo todo, né? Quais são os mecanismos de buscas? Bom, o Google a gente conhece, tem o Bing da Microsoft, Yahoo, e tem um monte de outros, tá? Qual que é o mais usado? O Google, né? Esses mecanismos tentam resolver então o problema de encontrar as informações úteis na web de maneira quase instantânea, né? E é quase instantânea. Você clicou, botou lá, por exemplo, no Google, bosta, tá? Você clicou, o bosta vai rapidinho, vai aparecer uma meia dúzia de páginas, umas 10 páginas com bosta, né, de algum jeito, né? Então é muito rápido. Consegue pesquisar arquivos de PDF, imagens, né, um monte, não é só, né? Segundo os pesquisadores, os mecanismos de busca são a Killer Application. Killer Application é uma expressão americana, né, em inglês, né, que é o software mais importante, o aplicativo matador, né, da internet, né, porque é através dele que a gente acha as coisas, né. A grande revolução do Google, né, ela aconteceu a partir de 98, quando os dois fundadores aí do Google, né, lançaram a primeira versão do sistema de busca do Google, né. Qual que era a inovação desses dois? Esses dois aí, eles inventaram esse sistema de ranqueamento de páginas, né, que é baseado na ideia, né, da popularidade de uma página a respeito de quem cita quem, né? Aqueles mais citados, ou seja, que outras páginas fazem referência, aparecem primeiro na busca. Então, o que o sistema de ranqueamento de página faz? Ele primeiro prepara, né, a busca, né? Então, ele já tem um sistema de ranqueamento interno. Quando você coloca uma palavra, ele já usa aquele sistema, já ranquear aquela classificação de ranqueamento já realizada uma vez. Ela não vai fazer isso. Por isso que o sistema de busca é tão rápido, né? Ele não vai fazer uma busca a partir do nada. Ele vai fazer uma busca a partir de um ranqueamento já pré-preparado, né? Por isso, então, a velocidade é tão grande. A mesma ideia do artigo científico, né? Os dois lá, o Larry Page e o Sergey Brin, eles fizeram não sei se, acho que um deles, não os dois. Um deles fez uma tese de doutorado sobre essa forma de sistema de busca, né? Aqui
os principais mecanismos de busca, né? Ó, o Google é 83%, ó, dado 2013, já é antigo, né? Seria interessante saber como é que está hoje, mas eu suponho que continua sendo o mais utilizado. Vamos ver o segundo. O Yahoo está em segundo. Achei que era o Bing. Tem o Baidu e outros. Tá? Com essa enorme audiência, né, os mecanismos de busca, principalmente o Google, né, são a base para uma das formas mais lucrativas de marketing e publicidade online, o marketing de mecanismos de busca. E é claro, isso é um mesmo problema lá que a gente viu com o Facebook, lá na questão do modelo de negócio deles, né, de poder criar um perfil, né, aqui ocorre a mesma coisa, né? Porque as empresas podem pagar para que os seus links, os seus sites, né, seus sistemas apareçam em primeiro lugar, né, e não aquilo que a pessoa realmente quer, né, buscar. E, nossa, vocês já viram qual é o conflito ético, né, que ocorre, né, pode ocorrer com isso, né. Pagam pelo anúncio, o modelo de negócio, né? Então, será que é realmente que as pessoas querem buscar? Essa questão, né? O marketing desse tipo de busca gerou 21 bilhões. Eu tenho quase certeza que hoje já passou dos 100 bilhões. Né? Teria que ver, né, qual que é, mas aposto. Mais de 40% de toda a publicidade online. Não é só da publicidade de busca, não, toda a publicidade, junto lá com o Facebook e outras redes sociais e tudo mais. 40% é coisa pra caramba, né? 97% do faturamento anual do Google 50 advém desse tipo de publicidade, né? É por isso que é tão importante para o Google, né? É o ganha-pão deles, né? E, claro, as empresas querem o quê? Que seus websites sejam prontamente, ou apareçam, né, prontamente nos primeiros lugares da busca, para mostrar lá para quem busca, né? Ora. E aí, quanto mais otimizado for o website, mais alta será a classificação dele na listagem dos resultados do mecanismo de busca. Como é ranqueamento, então ele tem que aumentar, sei lá, a estrutura interna da página para que mais outros sites citem ele e aí fique, né, no ranqueamento em uma posição mais à frente desse ranqueamento, né? E aí tem a otimização de mecanismos de busca, né? Search Engine Optimization, que consiste no quê? No processo de melhoria de classificação de um website nos primeiros mecanismos, nos principais mecanismos de busca, ou seja, melhoria da classificação e ficar em um lugar mais próximo dos primeiros, né? Quais são as dicas desse Search Engine Optimization, dessa otimização, né? Garantir que palavras-chave utilizadas na descrição do website correspondam àquelas mais prováveis de serem buscadas pelos clientes. Observem bem o seguinte: se é desse jeito, significa que você vai encher a tua página com aquelas prováveis palavras que as pessoas mais busquem, mesmo que o teu site não tenha nada a ver com aquilo. Olhem só o absurdo que isso pode provocar, né? Vincular seu site a outros sites, aqueles que são mais buscados, por exemplo, né? E aí, claro, vai o quê? Aumentar a popularidade, né? O ranqueamento vai ficar mais alto, né, e vai ficar próximo do lado dos primeiros lugares. Ó, pesquisa no Google sobre supercomputadores, 310 mil resultados em 0,3 segundos. Né, os mecanismos de busca não são muito exigentes. Com certeza, muitos resultados não são relevantes para usuários. Né, e principalmente se muita gente colocar supercomputadores só para aumentar a posição no ranqueamento lá, né? Pesquisa social, um esforço para fornecer menos resultados de busca com mais relevância e confiabilidade. Isso aqui tem aqui, ó. Isso é interessante, ó. Olha lá. Mecanismo de busca. Olha lá.
pesquisa social. Um dos problemas com o Google e os mecanismos de busca mecânica é que eles não são muito minuciosos. Insira, né, uma pesquisa, supercomputadores, né, receberá blá blá blá. Os mecanismos de busca não são muito exigentes. Pesquisa social é um esforço para fornecer resultados, menos resultados de busca, mas com mais relevância e confiabilidade, baseado na rede pessoal de contatos pessoais. Então, uma busca que é otimizada para o usuário. Por isso que a rede pessoal de contatos sociais do usuário é importante para isso. Tá? Claro, tem aquele problema da privacidade. Em contraste com os melhores mecanismos de busca que utilizam um algoritmo matemático para encontrar as páginas. Vou pegar seu carro. Para encontrar as páginas que satisfazem a sua consulta, um site de busca social irá rever as recomendações de seu amigo e também dos amigos deles, suas visitas realizadas no web e o uso do botão curtir. Observem que, usando a rede social, o perfil da rede de contatos do usuário, a pesquisa feita pela internet pode dar um resultado, digamos, mais próximo do que eles acham, né? Observe bem, o que eles consideram, né, o que você está querendo achar. Né? Em janeiro de 2013, o Facebook lançou pesquisa no gráfico social, um mecanismo de busca em rede social que responde a consultas de pesquisa do usuário com informações da rede social de seus amigos e suas conexões. Exatamente isso que eu falei. Pô, deixa. O pessoal fica me enchendo o meu saco aqui. Putz grila. A pesquisa, onde eu estava, até perdi aqui a coisa. Quando eu falo que não é para me interromper, o pessoal vai lá e vem me interromper aqui, né? A gente fica puto, né? Bom, onde que eu estava? Já até perdi a minha... e me provocam ainda. Putz grila. Onde eu estava? O deficiente, busca semântica. Tá. Bom, uma outra maneira de poder tornar os mecanismos de busca mais seletivos e úteis é fazendo entender o que estamos realmente procurando. É o chamado busca semântica. Tá? Aqui eu acho que é o que o... Onde é que está? Busca semântica. Tá? Mas não é aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Tá. Não é isso. Bom, essa busca semântica eu não vou entrar para saber como é que o coisa. Vocês leiam lá, tá? A busca semântica é interessante, só que não é o que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, bom, aqui da última parte. A maioria do conteúdo atual da web é projetada para ser lida por humanos e simplesmente exibida por seus computadores, né? Mas observem bem, quem é que colocava o conteúdo na web até, sei lá, nos anos 2000 e pouco, um pouquinho, né? Até 2005, 2004, 2005. Eram os projetistas, eram os programadores web. Eles é que colocavam, né? A empresa tinha uma página na internet com todas as informações da empresa. Então, uma pessoa que trabalha lá para a empresa coloca o assunto, né? O tema, o conteúdo, o endereço, o que a empresa faz, os produtos, catálogos, etc. Né? Como ainda boa parte faz, mas a partir de então, 2000 e pouco, 2005, são os próprios usuários que começam a colocar o conteúdo na internet. Observe bem, tem sites em que são os usuários que colocam uma rede de relações sociais, né? O Facebook aí da vida, de outras redes sociais. Quem é que bota o conteúdo? São as pessoas. Instagram, quem é que coloca o conteúdo? São as pessoas. Vários tipos desses sites de relacionamento são as pessoas que colocam os textos,
as imagens, os vídeos. YouTube, quem é que coloca o conteúdo? Não é a empresa YouTube, são as pessoas que colocam os vídeos, né? Então, isso é que a gente chama Web 2.0. A Web 1.0 é a antiga, a 2.0, que começa já pelo menos uns 15 anos atrás, mais ou menos. Os sites atuais não contêm somente conteúdo estático, ou seja, daquele tempo, né, eles permitem que as pessoas colaborem, né, compartilhem informações e criem novos serviços e conteúdos online, as próprias pessoas, né? Essa segunda geração de serviços interativos, né, baseada na internet, é a tal de chamada Web 2.0, que é importante você saber, né? Se você possui fotos compartilhadas pela internet, no Flickr, no Instagram ou em outros sites de fotos, posta, né, no Pinterest, ou bota vídeo no YouTube, ou cria um blog, inclui um aplicativo na sua página do Facebook, etc., certamente está o quê? Utilizando algum recurso desses serviços Web 2.0. Tá? A Web 2.0 possui 4 características que a definem: interatividade, controle do usuário em tempo real, participação social e compartilhamento, que é o principal, né? E conteúdo criado pelo próprio usuário. Tá? Então, 4. As tecnologias e os serviços por trás desse recurso incluem computação na nuvem, aquele bando de tecnologias lá, os apps, mashups, blogs, wikis, redes sociais, etc. É isso. Aí fala o que é o mashup, o blog, o Wikipedia, o Wiki, né, as ferramentas Wiki, Wikipedia é uma delas, etc. Redes sociais, aí falam bastante delas. E finalmente a Web 3.0. Opa! Tem 2.0 e tem a 3.0, exatamente. A Web 3.0 é uma promessa de um futuro no qual todas essas informações digitais, os contatos, podem ser entrelaçados em uma única experiência significativa. Algumas vezes essa Web 3.0 é chamada de Web semântica, que é exatamente aqui que o Paulo Afonso coloca, que é um esforço para tornar a web mais inteligente. O termo semântica refere-se ao significado, né? É aquilo que, digamos assim, você vai procurar alguma coisa, qual é o significado daquilo que você está procurando? Então seria uma busca semântica, né? A maioria do conteúdo atual da web é projetada para ser lido por humanos e exibida por computadores, e não para que programas de computador analisem e manipulem, né? A pesquisa semântica descrita é um subconjunto de esforços para tornar a web mais inteligente, mais humana. Claro que humana aqui, entre aspas, né? Que ela consegue, né, esquemas, algoritmos inteligentes que simulam a inteligência. Os mecanismos de busca conseguem descobrir quando determinado termo ou palavra-chave aparece num documento da web, mas não conseguem realmente compreender o seu significado, principalmente para o usuário que quer aquilo, né? Ou como ele relaciona essa informação com outras informações de outras páginas, né? É possível atestar esse fato no Google com 2 pesquisas. Primeiro digite Paris Hilton, em seguida digite Hilton em Paris. Como o Google não entende português, não faz ideia de que na segunda pesquisa você está interessado no Hotel Hilton em Paris, né? Hilton em Paris, né? Como não consegue entender o significado das páginas que indexou, o mecanismo de busca retorna as páginas mais populares naquele sistema de ranqueamento, né, que eu falei antes, para as consultas nas quais Hilton e Paris apareçam nas páginas. Ou seja, uma busca burra, né? Em outros termos é isso, não é inteligente, né? A busca semântica seria entender que Hilton em Paris é o Hotel Hilton em Paris. A Web 3.0, essa web semântica, né, usando algoritmos inteligentes, entenderia isso e daria um resultado, né, para quem buscasse no seu sistema de busca mais inteligente do que é realizado hoje em dia, né? Bom, aí pensando nisso, versões mais recentes em uso da linguagem HTML trouxe novas tags semânticas, tá?
tags semânticas, div e span, não dizem nada sobre o conteúdo, né? Só sobre a forma. Mas, observa bem, tag semântica, form, table e article definem claramente seus conteúdos, que já é uma forma de adicionar dentro da própria linguagem da HTML ferramentas que permitam essa busca semântica do conteúdo, né? É isso então, tá? Esse capítulo é interessante, eu acho que vale a pena ler várias coisas aí do capítulo, tá? Eu acho que foi tudo, tá? Então, é isso aí. E agora aguardem o questionário que eu já vou postar ele, tá?